O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Jesus afirma para nós no Evangelho: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O Evangelho de hoje é uma sequência inclusive em versículos, é o versículo seguinte do Evangelho que terminou na semana passada, ou seja, na sequência do mesmo capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Semana passada era o chamado Sermão da Montanha, e às vezes a gente acha que o Sermão da Montanha são só aquelas bem-aventuranças que a gente viu semana passada. Na verdade, não. O Sermão da Montanha, ele continua 2 capítulos de Mateus, é muito interessante, é muito profundo. A motivação lá dizia, pelo menos o Evangelho 2 semanas atrás, concluía dizendo que Jesus andava por toda a Galileia ensinando, anunciando o Evangelho, curando. E aí o Evangelho da semana passada dizia, olha, Jesus então subiu na montanha e começou a ensinar. Então estamos vendo os ensinamentos de Jesus. Exatamente o que Jesus ensinava. Aí nessa sequência aí, na nossa liturgia, temos a oportunidade de nos aprofundarmos diante desses ensinamentos de Jesus, acolher nos nossos corações aquilo que Jesus tem para nos ensinar. Então ele começou semana passada, falando lá das bem-aventuranças, nós até dizíamos rapidamente, olha, uma palavra no nosso vocabulário que traduz aí melhor essa expressão bem-aventurado no nosso cotidiano, essa palavra é ser feliz, é felicidade. Jesus está falando justamente isso, das motivações do caminho para a nossa felicidade, através daquela sequência de bem-aventuranças, ou de felicidade. Ser feliz, ou é feliz, ou você alcançará a felicidade a partir do momento, e aí ele vai colocando lá cada uma das bem-aventuranças. Semana passada refletia justamente isso, olha, naquelas bem-aventuranças, tem ali um grande ensinamento. 2 delas, elas se apresentam o verbo no tempo presente, e as demais o verbo no futuro. Como que ensinando para nós, qual que são aquelas do tempo presente, do Evangelho do momento agora, presente? Aquela primeira, bem-aventurado, seja feliz quem é pobre de espírito, porque diz Jesus, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que são perseguidos, caluniados, injustiçados, porque deles também é o reino dos céus. E aí as outras bem-aventuranças no futuro. Eu dizia, olha, Jesus mostrando para nós que é possível e é vontade de Deus que nós sejamos felizes. Quando? Agora. Já. Vai depender, claro, para a gente entender na profundidade o que significa ser feliz numa dimensão do Evangelho. As outras bem-aventuranças colocadas no tempo futuro, lá,
os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os que promovem a paz, porque verão a Deus, os puros de coração, os aflitos serão consolados. Enfim, elas são todas colocadas no futuro, para dizer assim, olha, a felicidade do reino, a felicidade do projeto de Deus, nós conseguimos alcançar e vivê-la agora. A plenitude dessa felicidade na vida eterna. Ou seja, seremos felizes no sentido pleno desta felicidade, da compreensão das nossas vidas, quando estivermos diante de Deus, alcançarmos a nossa salvação. E aí a primeira bem-aventurança, ou seja, a primeira motivação de felicidade, eu dizia até semana passada, ela estrutura todas as outras. Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente refletia, olha, é a nossa postura, o nosso entendimento. A partir desse entendimento, a atitude, as nossas ações que assumimos, que tomamos, que pede justamente essa pobreza de espírito, seja uma humildade na maneira de ser, na maneira de entender, na maneira de agir. Uma humildade e uma compreensão até com relação, explorava isso semana passada, aos bens. Às vezes se tem, às vezes não se tem. E às vezes se tem e a pessoa tem um coração aberto, capaz de repartir, partilhar. Às vezes ela tem e ela quer ter mais ainda, se torna avarenta. Ou então a pessoa não tem, mas tem raiva de quem tem. Ou seja, a questão não é ter ou não ter, mas a postura que se assume então diante da vida, dos bens das pessoas, que vai traduzir esta pobreza de espírito, essa humildade. Se tem, glória a Deus. Se não tem, também glória a Deus. Bom, hoje no Evangelho, de hoje especificamente, como eu disse, termina lá no versículo 12, hoje começa no versículo 13, no mesmo capítulo. Jesus diz assim, vós sois sal da terra e luz do mundo. Bom, sal é mais fácil de entender. Para que serve o sal? Esquece de pôr, para você ver para que ele serve. Você vai lembrar rapidinho por que serve o sal. Tudo perde o gosto se não tem o sal. O sal faz a diferença, dá um sabor. Não é assim? Se Jesus está falando para nós que nós somos esse sal, como assim? Olha, somos nós que somos chamados para dar o sabor, para fazer a diferença. E se pensarmos a proporção aí da quantidade, fica mais claro ainda esse exemplo. Você está se fazendo comida, você não precisa colocar, você está fazendo 1 quilo de comida, você não precisa colocar 1 quilo de sal, basta um pouquinho. Ou seja, se você tiver num ambiente, na sua família, no seu trabalho, ou seja, no seu universo de relacionamento, com seus amigos, se é para você dar o sabor, é para você fazer a diferença. Se nós agimos em Deus, o dar o sabor significa sermos uma pessoa de Deus em qualquer circunstância. Se tiver todo mundo não agindo segundo a vontade de Deus, não agindo corretamente, se você buscar fazer a sua parte em Deus, você pode influenciar todos os demais. É isso que significa ser o sal, dar o sabor, fazer a diferença onde quer que você esteja, ser de Deus em qualquer circunstância, sermos uma pessoa correta, agirmos com retidão, porque nós cremos, porque queremos professar que nós cremos, porque buscamos ter Deus em nosso coração, e seja esse o nosso critério. Não importa se todos ou para todos os demais, outros fatores que não os valores do Evangelho acabam sendo preponderantes, acabam sendo mais fortes. Sendo em Deus, nós agimos em Deus em qualquer circunstância. É isso que significa ser sal, numa dimensão do Evangelho de Jesus. E a luz? Ele fala também de ser luz. A gente refletiu bastante no Natal,
na Epifania, que Jesus veio como sendo a luz do mundo. A gente dizia até assim, olha, é fácil de entender, Jesus como sendo a luz do mundo, ele veio como luz para iluminar as trevas. Eu fazia até essa comparação, você lembra? Se a gente está iluminado por Jesus, a gente enxerga. Se a gente não está iluminado por Jesus, a gente enfia o pé no buraco, tropeça e cai, literalmente. Ser iluminado por Jesus, ver Jesus como sendo a luz e seus ensinamentos, o que vai orientar a nossa vida. Bom, mas hoje não está falando Jesus, está falando que nós somos essa luz. O que significa essa luz? Será que é a síndrome da melancia? Você conhece a síndrome da melancia? A pessoa quer colocar uma melancia no pescoço, e aí depois não dá ainda, ela pega do ajaca e usa de brinco? Não deve ser isso, porque está falando que é pobreza de espírito. Se fosse essa síndrome da melancia, ou seja, a pessoa querer aparecer, iluminar em qualquer circunstância, estar nos primeiros lugares, se destacar, ou seja, estar, ser exaltado, elogiar. Não bate com a pobreza de espírito que Jesus falou nesse mesmo capítulo. Não é então essa síndrome da melancia. O que é? Olha, a primeira leitura nos ensina exatamente, nos dá a exata condição para a gente entender o que significa essa luz. Essa primeira leitura, profeta Isaías escreveu um texto muito interessante, o padre sempre cita nas homilias, a questão da experiência do exílio da Babilônia. Na verdade, esse trecho do Isaías é um chamado pós-exílio. Foi depois que eles voltaram da Babilônia. Todo o país para ser reconstruído, toda a nação, desde prédios até o templo, as terras que tinham sido abandonadas, tomadas por outras pessoas, tudo por ser feito. E é lógico, no primeiro momento as pessoas que achavam que iam chegar a encontrar tudo pronto, desanimaram. No segundo momento tomaram fôlego e começaram a agir. E todo mundo, é lógico, sempre aparece aquele que lidera, as pessoas que deixam se liderar, e aí as pessoas agem, começam a trabalhar, todo mundo trabalhando, agindo, eu vou fazer isso, olha, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou plantar de novo, vamos construir o templo, não, vamos esperar. Aí o profeta fala assim, não, espera aí, gente, o que é mais importante? Sim, temos muita coisa para fazer, a realidade é desafiadora, está tudo fora do lugar, todos nós precisamos nos empenhar, trabalharmos. Mas olha, aí ele fala assim, olha, então invocarás o Senhor, o padre tirou da sequência, mas depois você entende. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Mas para fazer o quê? O que precisamos? Ele responde, olha, se destruíres teus instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, olha, se destruíres o instrumento de opressão, o raciocínio do profeta é muito simples. Olha, a gente estava vivendo de um jeito que não deu nada certo. Acabamos destruídos, divididos, escravizados. Se a gente vai reconstruir, temos que reconstruir de uma maneira diferente. Olha, não estava dando certo. Aí você vai fazer de novo. E faz do mesmo jeito. Não vai dar certo de novo. Esse é o raciocínio do profeta. Ele fala assim, a gente precisa se libertar de tudo aquilo que é opressão nas nossas atitudes. E diz mais aí, deixarem os hábitos autoritários. Às vezes a pessoa gosta de falar assim, olha, precisa dialogar, mas o que é dialogar para você? Aí eu falo, você escuta. Não é bem diálogo, né? Hábito autoritário. A linguagem maldosa, diz ele. Às vezes a gente é capaz e a gente pode matar uma pessoa pela nossa língua. E ele continua, se acolheres de coração aberto o indigente, olha, vai começando a ficar claro. Se prestares todo socorro ao necessitado, o que acontecerá? Diz ele, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. E agora indo lá para a parte inicial da leitura que o padre disse que tinha invertido. Olha, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. E aí novamente,
Então brilhará a tua luz como a aurora. Agora dá para entender o finalzinho do Evangelho, que diz assim, olha: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras. O que precisa brilhar é o que nós fazemos. É o resultado da nossa vida, das nossas atitudes. É pelo fruto que a gente conhece a qualidade da árvore. É pelo que a gente faz no nosso dia a dia. Quando nos comprometemos com os valores do Evangelho para entendermos o sentido de nossas vidas. Quando assumimos uma atitude de sal, como nos fala o início desse mesmo Evangelho. Quando fazemos a diferença para o bem, onde quer que estejamos. E aí sim, essa luz vai brilhar, não para nós aparecermos, mas que apareça a partir de nós a maior glória de Deus. Então, na sequência dos ensinamentos de Jesus, ser sal, ser luz. Paulo, completando a mensagem das leituras hoje, Paulo, na segunda leitura, é sequência também da carta aos Coríntios. Paulo dá uma palavra muito interessante, fala: quando estive no meio de vocês, falando Paulo aos Coríntios, eu não usei de grandes recursos de oratória, não, nada disso. Eu anunciei Jesus Cristo. O anúncio de Paulo, como ele próprio mesmo diz, esse mesmo anúncio de Jesus que Paulo faz para nós, diz Paulo para nós: olha, não é necessário muito exercício aí intelectual para esta compreensão, muito pelo contrário, é simples. Nós que complicamos às vezes a nossa vida, o nosso entendimento, e nos complicamos, na verdade, na compreensão do grande projeto de amor que Deus tem para nós, ser sal, ser luz, e que esta luz, a partir do ser sal, possa brilhar naquilo que fazemos. Nós continuamos a missa no folheto.